Continuando o vídeo passado sobre a dinâmica dos afetos, nesse vídeo a gente vai ver como que surge o ego em função de toda aquela dinâmica que a gente já viu no vídeo anterior. Bom, e vamos especificar isso mais detalhadamente aqui. Mas antes de começar a detalhar o surgimento do ego, é importante você verificar que a gente está falando aqui do ego é somente aquela parte auto-enganatória do nosso próprio ser. É claro que, como eu defini o ego lá alguns vídeos lá no início, colocando ele como como a imagem que a gente vê da gente mesmo, né? Ou simplesmente o próprio fato da gente se ver individualizado nesse mundo, isso já seria o ego. Então essa parte profunda do ego a gente não consegue entrar nela. Mas existem várias partes de auto-enganamento que a gente tem que faz parte da dinâmica dos afetos e da dinâmica do psiquismo nosso, né? Então esse ego, essa auto-enganação é o que a gente vai estudar aqui agora. Tá? Então a gente não está estudando aquela parte mais profunda que realmente, se você se vê como ego, a parte individualizada do seu ser, ou seja, como o seu ser se vê como uma pessoa só e não como um todo, então essa parte é mais difícil de entrar e a gente não, e é um mistério, né? A parte de individuação é um mistério das consciências, porque a gente sabe que tudo está conectado, tudo é uma coisa só, mas ao mesmo tempo cada pessoa possui uma subjetividade diferente da outra. Então a gente não consegue entrar no mistério do ego lá na sua profundeza. Mas as autoenganações que vão ocorrer devido a essa imagem que a gente tem de nós mesmos e que deixa várias ações nossas no dia a dia de forma que, né, que muitos espiritualistas vão falar que estão incorretas, que a gente deve fazer exatamente o contrário, a gente deve perder o ego para começar a agir melhor nesse mundo. Tá? Então esse ego é o que a gente vai estudar aqui agora. Bom, então vamos para ele. Primeiramente, perceba que David Hume ele já tentou explicar toda a dinâmica psíquica em função apenas de associações de ideias, associações de eventos. Então a nossa psíquica, ao ficar associando os eventos que ocorrem no dia a dia, associar as coisas, né, e as ações que ocorrem, ele vai falar que até mesmo o próprio mundo de causa e efeitos que a gente coloca na nossa psique, na verdade não é causa e efeito. Na verdade toda aquela causa e efeito é formada por mundo de associações. Então você associa um evento com outro evento e aí na sua mente você cria um modelo de que A causou B, certo? Mas essa causalidade não estaria no mundo, essa causalidade estaria apenas na forma de você pensar. Isso foi uma maneira que David Hume tentou sair daquele mistério que a gente já viu. Qual que é o mistério que a gente já viu, que eu já mostrei em alguns vídeos anteriores? Que o mundo de causalidade, o mundo de causa e efeito não possui substrato por si só, não possui uma existência por si só. Então todo o mundo de causa e efeito necessariamente tem que estar calcado num substrato que é a causal, que não possui causa e nem efeito. Então na verdade a causa e efeito não faria sentido. Tá? Então esse é um dos problemas que levaram David Hume a fazer isso. A gente não pode concordar com David Hume e dizer que tudo que existe na nossa psique que é em função de associações de eventos ou associações de ideias. Não pode. Tá? Por quê? Porque a gente já fez um vídeo lá para trás provando a incognoscibilidade da substância fundamental. Então não importa a sua teoria. Todas as teorias estão erradas. Todas. Tá? Porque a verdadeira substância fundamental, a verdadeira realidade é incognoscível. Se ela é incognoscível, todas as teorias estão erradas. Bom, mas enfim, a melhor coisa que a gente pode fazer é buscar essas teorias, e por mais falaciosas que elas sejam, a gente vai debastando algumas teorias que a gente sabe que é falsa, né, até entrar na verdadeira, como a gente já, até sobrar aquele meio que é misterioso e a gente não sabe entrar nele. Bom, mas enfim, deixando isso de lado, aqui a gente pode sim analisar vários mecanismos e dinâmicas do nosso psiquismo em função de associações de ideias. E vocês verem que a gente vai conseguir explicar o surgimento de várias ações autoenganatórias nossa, que é do nosso ego. Tá? Então o próprio surgimento de várias autoenganações nossa é em função de associação de ideias e associação de afetos. Então como que vai acontecer isso? Vai acontecer o seguinte, como a gente está... É impossível a gente entender tudo, é impossível a gente ter o conhecimento de tudo e tudo ao mesmo tempo. Então como que a nossa consciência faz para agir de forma mais eficiente no mundo? Para ela agir de forma mais eficiente, a gente vai trabalhar com associações. Então essas associações que a gente faz no dia a dia, elas são
imprescindíveis para a gente ter uma resposta rápida e eficaz no meio. Então o meio ele pressiona a gente até ações rápidas. Então imagina se alguma ação vier e eu ter que ficar pensando em todas as consequências até ver qual é a consequência adequada, qual é a melhor das respostas para depois agir naquilo. Tá? Não, o meio não permite isso. O meio ele exige uma ação rápida. E então, um dos mecanismos da nossa psique é ficar moldando associações inconscientes e conscientes a todo momento. E conforme a gente vai sendo incrustado com essas associações, o nosso próprio inconsciente vai associando essas coisas e a gente vai agindo em função dessas associações. Conforme você associa uma coisa com a outra, na hora que você vê uma coisa, você já espera a outra. E aí quando você espera a outra, você não é pego de surpresa. E você possui um poder de ação muito rápido no meio. Tá? Então associações de ideias e associações de afetos são importantíssimos para a nossa psique. Mas o problema disso tudo é que essa dinâmica vai criar diversas associações falaciosas, diversas associações que ela não deveria criar. E essas associações que ela não deveriam criar, elas vão servir de substrato para calcar as suas ações no dia a dia. E aí as suas ações do dia a dia vão ser maléficas para você, vão ter um resultado que você não quer. Por quê? Porque as associações que você se baseou são associações falsas. Tá? Então, mas geralmente, como a nossa psique não tem o poder de ficar perdendo tempo e perder energia para ficar vendo qual associação é verdadeira. Será que essa associação é verdadeira ou não? Imagina você fazer isso para cada tipo de associação que existe no seu ser. Não existe, não tem como. Tá? É humanamente impossível. Então a gente gasta o nosso poder racional, a gente gasta a nossa energia psíquica para ir devastando essas associações falsas, tanto no ramo dos afetos como no ramo dos conceitos. Tá? Então quando você coloca poder mental, de racional, para ver se algum conceito, algum conhecimento está verdadeiro, você consegue eliminar alguns conhecimentos falsos. Quando você coloca todo o seu poder afetivo e também o controle racional junto ali, você também vai ver algumas associações afetivas que você vai ter durante o dia a dia que também são falaciosas e você não deveria carregar. Tá? Então, quanto mais você gasta poder mental e poder afetivo nisso, você vai devastando associações falaciosas. Só que nós somos limitados. E como nós somos limitados, a gente só pode gastar essa energia de devastamento em algumas áreas. Então, somente naquelas áreas onde a gente não está conseguindo lidar com a situação, ou a situação está escancarando na nossa cara que nós estamos errados, é que nós vamos usar esse poder de devastamento para ir rearranjando essas associações internas nossas. Então a consciência, um dos grandes poderes da consciência é isso, é ir devastando as associações falsas que existem no nosso inconsciente. E conforme ela vai fazendo isso, ela vai arrumando a casa, vamos dizer assim. Então a gente vai arrumando a casa com o poder consciente que a gente tem. Só que vai existir áreas que o dia a dia não pressiona a gente a devastar elas. E como o dia a dia não vai pressionar a gente a devastar elas, a gente não vai gastar nenhuma energia para ir lá e devastar elas. Tá? Só que existem algumas áreas desse tipo que são essenciais para a nossa própria felicidade, só que a gente ainda não sabe. Então quando aí alguns religiosos espiritualistas vão falar, olha, existem essa área aqui e essa área aqui, onde você tem que gastar o tempo ir lá e devastando essas associações falsas lá, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Só que a vida em si, em quase nenhum momento, vai falar para você devastar aquilo ali. Ou você mesmo não vai enxergar que lá que o problema está lá. Tá? E a gente tem vários casos aí que são escancarados, né? Por exemplo, o materialismo. Então a gente tem o materialismo tanto científico como o materialismo político, por exemplo, né? E empresarial, econômico. Tem que as pessoas invertem a lógica, por exemplo, lá do dinheiro. Acha que ela associa a riqueza ao dinheiro. E aí, ao associar a riqueza ao dinheiro, ela realmente inverte a lógica do mercado. Ela inverte a lógica de todo o nível econômico que a gente já explicou lá para trás.
Tá? Então vejam lá os vídeos sobre economia e política. Então pessoas que caem nessa falácia, ela cai nesse auto-engano, né, de associar riqueza com dinheiro, ela vai começar a agir, ela vai começar a agir em função do dinheiro e não em função das finalidades últimas dela. Então isso é uma pessoa materialista, né? E a gente já viu que esse materialismo não está só na política e na economia, esse materialismo também está na ciência, está na sua vida, está em todos os lugares da sua vida. Por quê? Porque quando você começa a se identificar apenas com o mundo material e esquece de todos aqueles mistérios subjetivos que existem na nossa consciência, você acaba por calcar as suas ações apenas no mundo material. E quando você calca as suas ações apenas no mundo material, se esquecendo de toda a parte psíquica e toda a parte misteriosa que existe no mundo, você acaba indo contra a sua própria ética. A gente já explicou isso também em vários vídeos lá, que o próprio medo às vezes faz você ir contra a sua própria ética e assim vai. Tá? Então essas ações, isso é por conta de associações falsas. Associações falsas, entendeu? Então o materialismo é o caso típico disso, é o caso típico. Mas não só o materialismo, a gente pode colocar isso agora em diversas áreas. Por exemplo, até o próprio racismo. A gente vê, por exemplo, inicialmente você tem um monte de pessoas lá que antieticamente vai lá e começa a escravizar os negros e começa a tirar vantagem dos negros à força. Pronto. Só que a partir do momento onde aquela coisa já está estabilizada, as próprias pessoas, que a gente viu, né, as crenças e ideologias das pessoas criam uma barreira econômica. Então, depois de uma ação inicial que cria uma determinada barreira econômica para uma determinada raça, por exemplo, a raça negra, as próprias pessoas vão começar a associar a raça negra com pobreza, associa a raça negra com roubo, com atividades ilícitas, com inferioridade, com tudo. Então, a nossa psique vai se enchendo de associações onde o negro está associado com tudo que é de ruim. Tá? Então, tudo que é de bom é sempre branco, tudo que é de ruim é negro. Tá? Então, isso cria uma associação. E quando você vai fazer as suas ações no dia a dia, você não vai ficar pensando, deixa eu ver qual é a minha associação falsa e qual é a minha associação verdadeira que existe na minha psique para fazer essa ação. Não, a gente já vai agir direto, a gente vai agir automaticamente em função dessas associações. Tá? Então, se a gente não perder um tempo devastando as associações falsas que existem, você vai agir com preconceito, e isso é natural. A gente age com preconceito com várias coisas. Por exemplo, você está andando na rua e aí você vê uma pessoa negra mal arrumada vindo na sua direção numa rua deserta. Você vai ficar com medo? Vai, porque associação, aquele medo surge em função da sua própria associação que você teve. Então, como você já associou que negro está ligado com pobreza, negro está ligado com ruindade, negro está ligado com assalto, você vai ficar extremamente tentado a ficar com medo e falar assim, se tiver algum jeito de eu sair daqui, nem dá a chance dele ser um assaltante ou não, eu faria isso. Agora, se tivesse lá do outro lado da rua uma pessoa branca e bem vestida, aí você não ia ter esse medo. Por quê? Porque você não ia associar aquilo com um ladrão. Tá? Então perceba que vários dos nossos preconceitos, vários dos nossos... Aliás, eu poderia até falar que todos, né? Todos os preconceitos são em função de associações falsas. Tá? Isso faz parte do mecanismo do ser humano, isso faz parte disso tudo. Então eu não estou falando para você... nossa, como a nossa psique é maldosa. Não é por quê? Porque todo esse mecanismo é importantíssimo para todas as outras áreas. Tá? Você só consegue ter ações efetivas no mundo por causa dessa quantidade de associações que você faz. Então, muita delas é preconceito e associações falsas? Sim, muita delas são preconceitos e associações falsas, mas você tem que fazer um esforço para tirar elas de lá, porque todas as outras associações boas vieram do mesmo processo. Então, como todas as associações boas fizeram o mesmo processo, você não tem que lutar contra o processo, você tem que lutar apenas contra os resíduos desse processo. Então, essas autoenganações são resíduos desse processo. E a gente então tem que ficar extremamente racionais, extremamente com controles afetivos aguçados para começar a devastar essas associações falaciosas. Então, sempre quando alguma associação falar contra o raciocínio lógico ou contra a nossa ética, a gente tem que devastar ela.
Certo? Então é isso, a gente tem um poder mental de devastamento e tem que utilizar isso. E esse poder mental é calcado no quê? É calcado nos conceitos, no conhecimento, no raciocínio lógico e na ética. Certo? Na ética e no amor. É isso. Então você tem que utilizar esses preceitos básicos para retirar todas essas associações falaciosas que existem no dia a dia nosso e que são auto-enganatórias. A gente vai se auto-enganar. Entendeu? Então, o caso do racismo, isso fica óbvio. Mas entenda isso, né? Isso é natural, tá? Isso é natural. Todo mundo tem diversos preconceitos. Todo mundo tem. Não tem como alguém não ter preconceito. Porque a nossa psique funciona assim. Agora, a gente pode devastar vários preconceitos que não deveriam existir. Por quê? Porque a gente já é capaz de demonstrar aí que são falaciosos. Tá? Por exemplo, o racismo. Todo mundo hoje já sabe que isso é besteira. Você consegue, com a sua racionalidade e com a sua ética, você consegue devastar isso. Tá bom? Pronto. Vamos lá. Mas perceba que isso ajuda a gente a agir de forma muito mais eficaz no dia a dia. Então, no dia a dia, não seja boba, tá? Se você ficar com medo de alguma coisa, saia. Não tem nada de... Você não vai debastar suas associações ali na hora, não. Você vai debastar suas associações numa hora que você estiver na sua casa meditando. Tá bom? O devastamento de associações é na hora que você está meditando. Na hora do vamos ver, é a associação que vai te levar, seja com preconceito ou não, certo? Então, isso é muito importante. Certo? Isso é importante. Então, gaste tempo devastando essas associações falsas na meditação e não na hora que ocorreu o negócio. Porque na hora você precisa ser rápido e eficaz. E na hora rápido e eficaz é seguir as suas associações. Bom, vamos seguir então. Além disso, perceba o seguinte, uma outra coisa que também, associações que criam diversos auto-enganos nossos, é a associação de bom e ruim. Né, que tá ligado lá com as associações do materialismo, né? A gente inverte a ordem. Por quê? Sempre quando a gente julga o mundo, sempre quando a gente julga qualquer aspecto do mundo, ou de alguma coisa, ou de algum fenômeno, ou de uma pessoa, a gente utiliza crenças de base para julgar aquele aspecto. Então, ou seja, aquilo, em relação a um determinado aspecto, aquilo é bom. Em relação a outro determinado aspecto, aquilo é ruim. Então não é a coisa em si, não é a pessoa em si que é boa ou ruim. Tá? Dado uma referência de base de crença, dado um objetivo, a gente pode falar que aquilo é bom ou ruim em função do objetivo. Só que essa referência, esse objetivo, ele é sempre implícito nas nossas falas. Então a gente vai sempre falar alguma coisa que é boa ou ruim em função de alguma coisa que está implícito. Então, como ela fica a nível implícito, a gente desconsidera essa referência de base e começa a taxar a coisa em si como boa ou ruim. Mas as coisas ou as pessoas não são boas e nem ruins. Tá? O universo em si não é bom e nem ruim. Tá? Bom e ruim tem a ver com algum julgamento em função de uma referência. Isso é importantíssimo você entender, porque isso vai fazer você devastar diversas associações falaciosas que existem na sua cabeça. Quando você taxa alguma coisa como boa ou ruim, ou como você taxa alguém como bom e ruim, você está invertendo a ordem, da mesma forma que os materialistas também. Da mesma forma lá que os materialistas vão inverter a ordem do dinheiro, falar que o dinheiro é riqueza, quando você faz essa inversão de lógica, você cai em diversas falácias, porque você começa agora a agir na sua vida só para acumular dinheiro, ao invés de agir para acumular amor, acumular relações, acumular amizades, acumular tudo. Não, você vai começar agora a acumular dinheiro, você vai fazer diversas ações antiéticas para acumular dinheiro. Ou seja, você está se ferrando, ou seja, seu ego está aumentando. Tá? As autoenganações do seu próprio ser estão aumentando. Da mesma forma que acontece isso, acontece também. Quando você começa a taxar as pessoas como ruins ou boas, ou alguns objetos como ruins ou boas, ou alguns fenômenos da natureza como ruim ou bom, quando você fala, o furacão é ruim. Quando você começa a falar isso, você está se esquecendo que, calma aí, o julgamento precisa de uma referência. Então, sem a referência, você não pode falar que uma coisa é boa ou ruim só por ele. Não, porque tudo que faz parte da existência existe. E se ela existe, ela está dentro da existência. Então, por si só, ela faz parte da existência. Então, ela não pode ser nem boa nem ruim. Porque a gente já viu que a existência não pode ser boa e nem ruim. É a mesma coisa que falar que a existência está para cima ou está para baixo. Não faz sentido nenhum. Para cima e para baixo precisa de uma referência de base. Tá? Então, simplesmente falar que a existência, uma coisa está para cima ou está para baixo sem a referência de base é retardadice mental, certo? Então, falar que uma coisa é boa ou uma coisa é ruim é retardadice mental. Você sempre tem que falar a referência de base.
Tá? Então, mas não perceber a referência de base vai fazer a gente cair nesse autoenganamento. Entendam isso, isso é importantíssimo. E isso vai desencadear um monte de ações autoenganatórias. Você vai taxar um povo como ruim, você vai taxar o lado, se você é de esquerda, você vai taxar todo o lado de direita de fascista. Se você é de direita, você vai taxar todo o lado de esquerda de comunista. Tá? Você entendeu a retardadice disso? Sim, isso são associações falsas, são preconceitos, tá? Uma pessoa que fala que todo mundo é de direitas, que fala que eles são fascistas, é uma pessoa preconceituosa. Uma pessoa que fala que todo mundo que é de esquerda é comunista, também é uma pessoa preconceituosa. E da onde surgiu esses preconceitos? Surgiram de associações falsas, aonde eles realmente taxaram um povo ou uma ideia como ruim, e se esquecendo da referência de base. Tá? Eles se esqueceram que não existe bom e ruim no mundo. O que existe é, dada uma referência de base, dada uma crença, dado um objetivo, você pode falar que aquilo é bom ou ruim em função daquele objetivo. Tá? Mas é só mudar o objetivo, só mudar a sua crença de base, só mudar a sua referência, que aqui a mesma coisa vai ser taxada ao contrário. Então não tem sentido você falar que uma coisa é boa ou ruim. Isso é muito colocado na guerra, né? Na guerra você sempre fala assim, o outro lado é maldoso, o outro lado é do Satanás, o outro lado está com o capeta. Então o outro lado é ruim, então devemos matar o outro lado. Porque vai sobrar só o bom, que é o nosso lado. Já fiz também de outros vídeos lá explicando essa falácia do mocinho, né? De todo mundo acha que é mocinho. Então todo mundo está do lado do bem. Então o seu partido político está do lado do bem, os outros estão do lado do mal. O seu país está do bem, os outros países não, os outros países são do lado do mal. E assim vai, né? Tudo que é nosso é do lado do bem, tudo que é do outro é do lado do mal. Pronto, é preconceito puro, preconceito, tá? Agora, como que surgiu? Como que surgiu essa autoenganação? Que é uma autoenganação, certo? Essa autoenganação surgiu por causa das associações falsas, tá? Então, a gente tem que começar a debastar isso por meio do quê? Conhecimento e amor, afeto. Então vai lá, do mesmo jeito que você vai ter vários conhecimentos falaciosos, você vai ter vários afetos falaciosos, tá? E você tem que debastar os dois. Porque não adianta também ter conhecimento, mas continuar tendo raiva de alguém sem necessitar de ter raiva. Uma situação boba, você vai e age com raiva. Pronto. Então, o que é isso? Isso é associação falsa. A pessoa disparou uma raiva ali, sem necessidade. Ela disparou uma raiva à toa, simplesmente por associação afetiva falaciosa que ela tem na cabeça dela. Tá? Então, lá, se você é de esquerda, alguém fala alguma coisa de direita, você já dispara. Fascista! Ou se você é de direita, alguém fala alguma coisa de esquerda, comunista! Aí, ou seja, disparo, é um disparo tanto mental como afetivo. Tá? Então esse disparo afetivo é completamente falacioso. Tá? E se você olhar para dentro de você mesmo, você vai ver que isso é desonestidade pura. Tá? Vem o ego puro, ego puro. É aquela autoenganação do ego gigantesco que surge por meio dessas associações. E dessa mesma forma, a gente pode explicar o surgimento de todo o ego. Todo o ego. E eu só vou dar mais alguns exemplos para ficar claro para vocês que a gente pode descrever todo o ego em função de associações falsas de ideias e afetos, certo? Por exemplo, como que surge a inveja? A inveja surge o seguinte, no início você começa a ter associações de que o mundo é escasso e que o fato de alguma pessoa ter alguma coisa é o fato de você não ter aquilo. Porque é como se a gente estivesse numa certa competição. Então a gente se enche de associações competitivas. E conforme a gente se enche de associações competitivas durante o dia a dia, a gente começa a agir o seguinte, quando você enxerga que uma pessoa tem, automaticamente você vai se associar que você não tem, porque você começou a fazer essas associações de escassez no mundo. E essa associação é que vai te dar inveja, porque você vai automaticamente ver no outro o que você não tem. E você vai achar que o outro é o culpado de você não ter, porque se o outro tem, é porque é ele o fato de você não ter. Por quê? Porque você associou com ideias competitivas. Você associou o seguinte, se eu pegar ele não tem, se ele pegar eu não tenho. Tá? E isso vai criar uma inveja tremenda. Então pessoas completamente invejosas são pessoas que possuem associações competitivas e de escassez enormes. Tá? Enormes. Então se você desbastar essas associações, você começa a perder a inveja. Certo? Sim. A hora que você começar a ver que o fato do outro ter não é o motivo por qual você não tem, tá? Quando você percebe isso, a inveja vai desaparecer do seu ser.
Tá? Então tem que desbastar, tem que ir lá meditar, ver o porquê, e você mesmo mudar suas crenças de base do início, lá do fundo do seu ser, para você conseguir tirar a inveja do seu ser. E sim, consegue, sim, isso é um fato, você faz isso. Tá? Você consegue tirar a inveja do seu ser, isso é um fato. Tá? Talvez não num nível hardcore, tipo, vamos tirar completamente, talvez não nesse nível, mas tem gente que fala que até nesse nível pode tirar. Mas enfim, pela minha própria experiência do dia a dia, eu te falo, é possível tirar a inveja do seu ser. É possível. Simplesmente entendendo e debastando isso, vendo aonde que é ético, o que é ético e o que não é. Tá? Porque agora aqui, perceba, eu vou, além da inveja, eu posso explicar qualquer outra coisa do seu ego. Por exemplo, o simples fato de você se ver como bonzinho, e aí, quando você faz uma imagem de que você é bom, a gente vai criar uma associação positiva, porque é o seguinte, você vai se sentir bem com isso. Quer lembra? O fato de você imaginar que você está bem no mundo, isso te torna mais feliz. A gente já viu isso no vídeo passado. Então, quando você faz essa associação entre quanto mais quanto mais eu aumento a imagem de mim mesmo, né? Eu faço eu ser melhor, quanto mais eu me engano, auto-engano, falando que eu sou bom, mais eu vou gostar daquilo. Então essa associação entre o gostar de achar que você é bom vai aumentando. Essa associação vai se fortalecendo por si só devido aos mecanismos que a gente viu na aula passada, no vídeo passado. Bom, e esse mecanismo de aumentar, ela vai distorcendo a imagem que você tem de você mesmo da realidade. Então você vai distorcendo. Então, para você se sentir bem momentaneamente, você começa a se ver como uma pessoa bonzinha. Você começa a negligenciar os seus erros. Tipo, você errou, você finge que não errou. Você dá desculpa, né? Quando você erra, sempre aconteceu alguma coisa. Ah, mas foi por causa daquilo, foi por causa daquilo. Ah, mas naquele momento que eu estava fazendo isso, não sei quem falou não sei o que, passou um vento, tava calor, tava assim. Aí você arruma uma desculpa no ambiente para justificar os seus erros. E quando uma outra pessoa erra, não, aí é ela que errou mesmo. Ela que é burra, ela que errou, ela que é maldosa. E você não. Tá? Então a gente vai caindo essas associações enganatórias. E quanto mais você aumenta essas associações enganatórias, mais você está aumentando o seu ego. Porque mais você está distorcendo a imagem de você mesmo que é real, e mais você vai estar colocando a sua imagem como você se enxerga e que te faz bem. Então a gente se sente bem quando a gente se enxerga como mocinho, como a gente se enxerga como uma pessoa boa. Quando tipo, eu errei, não foi culpa minha, eu errei foi porque aconteceu outra coisa. Então é como se eu não errasse, eu não erro, né? Então tipo, no dia a dia, perceba isso, viu? No dia a dia ninguém assume os erros. Sempre quando alguém erra, ninguém fala, porra, errei. Né? E não tem problema nenhum errar, né? Você vai assim, pô, qual é o problema errar? O problema errar é que quando a gente erra, a gente cai na associação, a gente faz uma associação prévia de quem erra é burro. Tá? E aí, você é burro? Não. Então você pode aceitar que você erra? Não. Então, por essa falsa associação, você começa a tentar justificar os seus erros. Então, tudo agora que você erra, você sempre vai justificar. Por quê? Porque se você não justificar, é porque você é burro. Entendeu isso? Pronto, só que e mais, você já distorceu a sua imagem do eu tão grande que você se acha inteligente. Então, a sua própria imagem do seu ego não vai deixar você nem perceber esse aspecto. Vai fazer você já na hora já tentar inventar alguma desculpa. Por quê? Porque isso nem dá chance de você ser burro. Então você assim, nossa, se eu fazer isso eu sou burro, então eu não posso admitir isso, então porque eu não sou burro, eu sou inteligente, a minha imagem já está distorcida, então automaticamente quando eu erro eu já dou desculpa. Você entendeu isso? Isso é um mecanismo óbvio. Isso é um mecanismo automático de desculpa. Então todo mundo fica dando desculpa a todo momento para tudo que acontece com ele. E é por causa disso. Se você simplesmente não tivesse essas associações falsas, se você tivesse a associação de que um ser humano pode errar. O ser humano errar não quer dizer que ele é burro. O ser humano errar não quer dizer nada, é só um ser humano. Pronto, então quando você errar, você vai falar assim, foi mal, eu errei. Entendeu? Pronto, isso é não ter um ego distorcido da realidade, uma auto-enganação, certo? Pronto, mas todo mundo tem um ego completamente distorcido. A gente está numa sociedade onde a gente, eu vejo meus vídeos aí para trás que eu já expliquei, nossa, como a gente distorce as coisas, tá? E cai em várias auto-enganações, né, totais. Então a gente tem que começar a entender toda essa dinâmica do nosso psiquismo para começar a melhorar isso. Tá? E vai melhorar como? A partir do conhecimento e da ética, certo? Controle emocional e afetivo e controle racional,
Tá? A partir desses dois pilares você vai melhorar suas ações no dia a dia. E aí as nossas ações vão estar bem mais condizentes com aquele desfecho que a gente quer. E a gente vai conseguir fazer uma maximização da nossa expansão da consciência, ou seja, a gente vai maximizar a felicidade nossa no dia a dia. Mesmo errando, mesmo tomando porrada da vida, tá? Que vai continuar a doer, a gente vai continuar a chorar, mas o sofrimento vai diminuir. Tá? Então todo mundo fala, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Certo? Então é isso que os grandes filósofos queriam dizer para você. Entenderam? Bom, e percebam, né, que como é difícil a gente ser honesto com a gente mesmo. Como é difícil, tá? Então, quanto maior a sua honestidade para com o seu próprio ser, mais fácil será de você fazer esse devastamento. Quanto mais desonesto você é com o próprio ser, ou seja, se você já tem um ego gigante, o ego gigante significa sou desonesto pra c... Tá? Isso significa ter ego gigante. Então, quanto mais você é desonesto com você, mais difícil vai ser de você encontrar essas associações e devastar elas. Entendeu? Agora veja, o problema não são as associações são uma solução. O nosso ser precisa delas para agir no meio rapidamente e de forma eficiente. Agora, você vai ser capaz de ser honesto com você mesmo para melhorar esse processo, ou você vai continuar sendo desonesto e piorar e causando a sua própria tristeza sem saber que você está causando ela própria? Lembre-se de que ninguém é capaz de modificar o mundo ou a terceiros. Nós somente somos capazes de modificar a nós mesmos. E a todo instante nós estamos escolhendo quem somos nós perante o mundo que nos é apresentado. Então você não tem a capacidade de escolher em qual mundo você vive. Você não tem a capacidade de escolher as ações das outras pessoas. Você só tem a capacidade de mudar as suas próprias escolhas. E quando você percebe isso, você cai numa verdade óbvia. A verdade de que você não é responsável pelo mundo, você é responsável por quem você é. E quem você é não é quem você diz que é. O que você diz que você é não tem nada a ver com o que você é. Você a toda ação está escolhendo quem você é. Porque a toda ação você escolhe quem você é perante o mundo que lhe é apresentado. Então, independente da situação que você está se encontrando agora, as suas ações vão dizer quem você escolheu ser nesse momento. E a todo momento, então, nós estamos escolhendo quem nós somos perante o mundo que nos é apresentado naquele instante. A cada instante você refaz quem você é. E você tem essa escolha. Você não pode mudar o mundo, você não pode mudar terceiros. Mas você pode escolher a todo instante quem é você agora. As suas ações vão definir quem você é agora. Pronto, então é isso. E esses dois vídeos mostraram muito bem, de forma racional, todo esse mecanismo. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.